Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Murilo, como ele falou. A minha formação, na verdade, é administração, né? Eu fui empresário de tecnologia há muitos anos e acabei indo para o mundo do humor. Hoje em dia eu trabalho como humorista e palestrante. Eu escolhi esse tema, criatividade para todos, né? Por que para todos? Porque eu acho que existe uma falsa premissa de que criatividade é algo que só deve ser estudado por quem é, sei lá, publicitário como Oliveto, né? Por quem é arquiteto como Niemeyer, por quem é inventor como Thomas Edison. E criatividade não é apenas para essas pessoas. Inclusive, eles são chamados de os criativos, como se fosse exclusivo para eles isso, né? Eu, nas minhas andanças por empresas, eu percebo muito workshops, treinamentos criativos para a galera do marketing, né? Porque o marketing é o criativo, né? Eu vejo para a galera de vendas, do RH, porque eles também precisam de criatividade, mas eu nunca vejo criatividade sendo treinada para a galera da logística, da contabilidade, do administrativo, da tecnologia, como se esse pessoal não precisasse ser criativo, como se eles não fossem criativos também. E a Marta Gabriel, que é uma grande referência minha, ela falou muito sobre a criatividade focando na inovação, né? A criatividade aplicada em gerar coisas inovadoras. Eu gosto muito de falar do que eu chamo de microcriatividade. A criatividade não focada em gerar coisas grandiosas, inovadoras, mas em resolver pequenos problemas do cotidiano, entendeu? Porque eu acho que a aplicação prática e cotidiana da criatividade é resolver problemas. Isso eu acho super legal, a criatividade como solução de problemas através da criatividade, né? E eu queria falar sobre isso porque todo mundo tem problema. Então, todo mundo tem que ser criativo. E a parte boa disso é que todo mundo tem potencial para ser criativo. Então, qual é a questão que falta? A questão é como despertar esse potencial criativo, né? Eu faço questão de colocar despertar porque ele está adormecido. Que, na verdade, realmente todos têm. A gente talvez nasce extremamente criativo, né? A criança é um ser extremamente criativo. Se você jogar um problema complexo para uma criança, ela pode não dar a resposta certa, mas vai dar uma resposta criativa com certeza. E parece que com o sistema educacional e com a criação até dos nossos pais, a criatividade vai sendo bloqueada. E aí quando chega, vira adulto, alguém tem que despertar isso, né? E aí vem treinamentos e por aí vai. Então, o que eu queria falar é o que todo profissional tem que saber sobre criatividade. Eu queria extrair 7 mensagens básicas sobre criatividade e como eu sou humorista, eu vou extrair essas mensagens do universo do humor. Então, eu escolhi 5 gêneros de humor. Eu escolhi stand-up comedy, esquetes, improviso, palhaço e charadas. E queria falar sobre cada um e extrair algumas mensagens. Primeiro, stand-up comedy, né, que é o humor que eu costumo atuar mais. Todo mundo deve conhecer, o stand-up comedy é humor focado no cotidiano, né, observações sobre o cotidiano, e isso exige do comediante stand-up ser muito observador, mas não observar o óbvio que todo mundo vê. O grande desafio é observar o que ninguém está vendo. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comprei um anelzinho que ele só tinha uma função. O anel era para me lembrar de olhar as coisas com outros olhos, tentar ver o que ninguém está vendo. E isso, todo hábito, né, sempre começa de forma artificial e uma hora ele vira natural e aí vira um hábito. Hoje em dia eu não uso mais o anel, já me acostumei a tentar olhar. O grande desafio do comédia é olhar as coisas com um novo olhar, né? Um novo olhar do cotidiano. Então, por exemplo, uma cena dessa, um casal na chuva com guarda-chuva, é uma cena normal. Eu sempre busco olhar com outros olhos. Para mim, tem um erro grande aqui, que eles estão se molhando um pouco nas costas ali. Porque o guarda-chuva tem um grande erro na concepção. Porque qual é o melhor lugar do guarda-chuva? É o meio do guarda-chuva. Pois a porra do cabo do guarda-chuva fica bem no meio do guarda-chuva, rapaz. Ocupando o melhor lugar do guarda-chuva. Era pro cabo ficar na ponta, pra gente ficar no meio, rapaz, entendeu? A gente fica tomando chuva e o cabo fica lá, eu sou o cabo, eu sou foda, não levo chuva não, entendeu? Isso está errado. E é interessante praticar, olhar as coisas com outros olhos, com os olhos que ninguém vê. Alguém olhou para um barco a vela e olhou com outros olhos e pensou o quê? No moinho a vento. O conceito é o mesmo, é só olhar com outros olhos. Alguém olhou para bactérias e pensou em antibiótico, né? Então, a primeira mensagem que eu queria falar, é uma mensagem que vem do stand-up comedy, é observar. É interessante que foi falado sobre isso já hoje, né? A Marta Gabriel falou, o pessoal do Coletivo Cru falou sobre isso também.
parece redundância falar, mas eu acho que, na verdade, é uma forma de consolidar a mensagem, né? A publicidade sempre pensa assim, não basta um impacto, eles querem que a mensagem seja impactada várias vezes, porque aí se absorve. É como se na primeira vez que você ouve aquilo, a observação é importante. Você pensa, não, é nada, essa conversa, é teoria só. E aí outro cara fala, e aí tem uma frase de Steve Jobs que fala sobre isso, e você, não, peraí, o negócio está certo. É por aí mesmo. Então, observar, tornar-se um grande observador, eu acho que é uma grande mensagem para a criatividade. Ainda no universo do stand-up, não basta observar, é importante também questionar. É importante ser um pouco... hoje em dia valoriza o especialista, né, valorizado o especialista, mas eu acho que é importante ser o especialista curioso. É especialista em algo, mas é curioso sobre tudo. Sempre está questionando coisas, né? Pergunto para minha esposa sempre assim, deve ser divertido conviver com o Murilo e tal, não sei o quê. Ela sempre fala, não, é chato pra caralho. Porque, normalmente, o comediante é um pouco chato. Porque ele é crítico, questionador, é cético, ele está sempre questionando as coisas, ele não vive. A matéria-prima do comediante é o cotidiano, ou seja, está sempre trabalhando. Se a matéria-prima é cotidiana, sempre trabalhando. Vou escovar os dentes, sempre penso, por que a tampa da pasta de dente é exatamente o tamanho do ralo da pia, rapaz? Parece que é de propósito para fuder a gente que eles fazem, né? Você fica catando feito um doido, rapaz. Por isso que Deus fez o dedo mindinho, que é para tirar, dá certinho, rapaz, encaixa perfeitamente, né? E a pasta de dente, ela tem uma tendência suicida. Ela é meio suicida, ela sempre pula no abismo da pia, é louca a pasta de dente, né? Normalmente a pasta cai na pia, exceto se a sua camisa tiver uma cor diferente da cor da pasta de dente. Aí cai em você para lhe fuder, entendeu? Por isso que normalmente pijama é branco ou listrado, para combinar com a pasta de dente vai cair, é lógico isso. E a gente vira questionador. Escovar os dentes passa agora a ser um ato de questionar um procedimento básico que as pessoas fazem de forma rotineira, né? Então, o Steve Jobs, né, ele falava que a inovação vem de conexões de experiências. Se você tem as mesmas experiências, não vai conectar nada diferente, nada inovador. E aí vem a importância de você ser questionador, porque ao questionar muitas coisas, você aumenta seu banco de dados cerebral de informações e isso aumenta a probabilidade de gerar conexões diferentes. Isso é lógico, é estatística. Eu viajo muito de avião e vejo o pessoal jogando sudoku, né? Toda hora eu vejo. E assim, eu não gosto de sudoku. Eu acho assim, o pessoal fala, não, porque desenvolve o raciocínio, a lógica. Velho, eu acho que no dia a dia, a gente desenvolve a lógica toda hora. O raciocínio toda hora. É porque existe uma premissa de que a inteligência que vale é a inteligência lógico-matemática numérica, né? Tanto que teste de QI só mede isso. Mas tem, hoje em dia, o conceito mais aceito é de múltiplas inteligências, que envolve inteligência espacial, inteligência social, inteligência criativa. E assim, nada contra o sudoku, eu só acho, esse nome é escroto já, eu acho, né? Eu acho já um nome, parece coisa de japonês homossexual passivo, sabe? No como cu, sudoku, sabe? E além disso, eu não acho ruim, eu acho um mau aproveitamento do tempo. Eu acho muito mais relevante alocar esse tempo no avião para ler até Capricho. Eu leio Capricho, sabe por que eu leio Capricho? Porque ler Capricho significa adentrar novos universos, gerar novas experiências pessoais, que como Steve Jobs falou, com experiências novas, você conecta coisas diferentes. Então eu acho interessante ler Capricho, Jonas Brothers, é vida, entendeu? E aí, outra mensagem do stand-up que eu queria extrair é questionar, né? Ou seja, ser curioso, questionar as coisas, não aceitar os fatos, querer saber o porquê dos fatos, porque ao saber o porquê, você alimenta seu banco de dados cerebral de informações e pode conectar, gera maior chance de conectar as coisas. Então, questionar. Mudando aqui para esquetes. Hoje em dia as esquetes de humor ficaram muito populares com o Porta dos Fundos, né, que foi um grande sucesso nacional, até internacional. Essa é uma esquete clássica que o Fábio, é a história do Dolly, né, que ele pega a lata de Dolly, deve ter visto já, né, e tem um bocado de nome escroto na lata de Dolly, né, e a esquete utiliza um recurso que desde sempre existiu, que é o de misturar universos aparentemente não misturáveis, né? Nesse caso, ele misturou dois universos próximos. Ele pegou o universo da Coca-Cola, que tem uma imagem mais elitizada e tem nomes de pessoas nomes comuns, e pegou o universo do Dolly, que é mais sacaneado, é mais popular, e ele fez uma conexão. Ele colidiu os dois universos. Ele pensou assim, e se? Né? É o famoso what if, né? E se a lata de Dolly tivesse nomes de pessoas, como seriam? Seriam nomes escrotos, entendeu? E a colisão de universos, ela sempre é engraçada e criativa. Se você parar para pensar agora, como seria a Santa Ceia com todo mundo falando linguagem de mano do Zona Leste de São Paulo? Como seria? Eu não vou fazer, mas pensa e vê como é engraçado.
Só de pensar, eu já vejo a graça nisso. Porque são dois universos tão distantes, o humano da Zona Leste de São Paulo e a Santa Ceia, que essa colisão gera algo engraçado. Mas não necessariamente gera coisas engraçadas. Muitas vezes gera coisas criativas também. Se eu falasse para alguém assim, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu falasse assim, olha, estou com a ideia de um negócio que eu vou montar no shopping, que é um novo tipo de estabelecimento, uma nova categoria, que, velho, dentro de 5, 6 anos, essa categoria vai virar mix obrigatório em tudo que é shopping center e até em aeroporto por aí. Vai virar em todo o Brasil. Isso há 5, 6 anos atrás. Você ia dizer, não dá mais, não tem como criar um negócio que vai ser novo. Aí o miserável trouxe a história do Iogobel, os iogurte da vida, né? Que virou mix obrigatório em todo shopping. Sabe quando chegou no Brasil? Em 2007. Faz 6 anos apenas. Se proliferou e virou mix obrigatório. O que é iogobério? O que é essa iogurteria? É a colisão de dois universos. Um universo que já era comum para a gente, do sorvete de máquina, que você coloca acompanhamento, se pesa, com o universo do iogurte, que já havia embalado no supermercado. E alguém pensou, e se, né, what if, a gente pegar e misturar isso aí? Se a gente pegar o iogurte que vem embalado no mercado e colocar na máquina de sorvete, com acompanhamento pesar. E criou-se um novo conceito, né? O surgimento da imprensa, né? Gutenberg, que é conhecido como o pai da imprensa, ele criou a prensa tipográfica, que na verdade ele colidiu dois universos. Ele juntou o universo da máquina de cunhar moedas, que imprimia um valor unitariamente em cada moeda, e ele misturou, colidiu com o universo da máquina de prensar uva para fazer vinho, que era uma máquina gigante que prensava um monte de uva. E ele pensou, e se eu misturar as duas coisas? Eu usar a lógica de larga escala da máquina de prensar uva e colocar letras ali e criar uma prensa tipográfica. Então ele colhe dois universos que aparentemente são incolidíveis, né, inconectáveis, e ele criou a prensa tipográfica. Então, do universo das disquetes, uma mensagem que eu acho legal é de misturar. Sempre buscar misturar conceitos que aparentemente não se conectam. Você pode criar algo criativo e se for posto em prática, como a Marta Gabriel falou, algo inovador, né? Um outro universo, charadas, né? Charada é aquele humor bem simples que a gente vê, né? Qual a diferença entre tatu e a baiana? Quem sabe a diferença? Entre tatu e a baiana, alguém sabe? Ninguém sabe. O tatu é um animal, a baiana é uma pessoa. Vocês não sabiam disso, não? Essa plateia é meio mal aqui, hein, pessoal? Porra, plateia meio dolly. Qual a diferença entre a mulher e uma arma? Quem sabe? Você não sabe, a mulher é uma pessoa, a arma é um objeto, pessoal. Vocês não estão ligados nisso, não? É preocupante. Na verdade, a gente quando vê uma charada, a gente sempre espera uma resposta não óbvia, uma resposta meio engraçada, né? Então, por exemplo, a resposta teoricamente aqui é que o tatu cava e a baiana vai tapar. É isso, genial. A diferença entre a mulher e a arma é que a arma pode colocar silenciador. Interessante. Mas, na verdade, as pessoas não esperam a resposta que a mulher é uma pessoa, a arma é um objeto. Espera essa resposta mais louca. Porque a gente, no dia a dia, a gente usa muito pensamento concreto, que é o pensamento de dizer que a mulher é uma arma, e a mulher é uma pessoa. Não deixa de ser, em alguns casos, né? Somente no divórcio. O pensamento concreto, ele envolve lógica, razão, precisão, pensamento adulto. A resposta engraçada vem quando você usa o pensamento abstrato, que é o pensamento metafórico, fantasioso, paradoxal, o pensamento, inclusive infantil, o pensamento do humor. E o que eu acho interessante é que no dia a dia, a gente sempre usa o pensamento concreto, sempre. Mas parece que quando alguém fala que é charada, e quando a frase começa com qual a diferença, a gente muda a chave, não, agora é abstrato. E eu pergunto, por que não consegue mudar a chave em outra situação? Ao se deparar com um problema que requer uma solução criativa, por que não mudar essa chave e buscar uma solução abstrata, paradoxal, fora da caixa, como você gosta de falar, né? Então, desse universo das charadas, a mensagem que eu queria falar é de abstrair. Buscar abstrair. Ligar essa chave sem que ser uma charada, entendeu? Em qualquer situação no dia a dia. A outra mensagem vem do improviso. O improviso teatral é muito famoso pelo improvável, né? Já viram, né? O grupo de improviso teatral, acompanha barbistas de humor, que é aquele negócio que a plateia fala as coisas, o pessoal vai lá e improvisa, né? Tem gente que desconfia, não, isso é ensaiado, foi muito perfeito. Isso é um elogio para ele, ser perfeito. E eu fiz um curso de improviso uma vez, eu não sou improvisador, eu fiz um curso rápido, e eu descobri que o segredo do improviso é só esse aqui.
aceitar. O improviso parece ensaiado, porque quando o cara entra em cena e propõe, oi meu filho, o outro cara fala, oi mãe, você pensa, não, combinaram. Não, ele apenas aceitou a proposta do outro. Mesmo que você tivesse uma ideia melhor para aquela cena, você falou, sim, essa é a melhor ideia possível, vou aceitar. E isso é importantíssimo em criatividade. Num brainstorming, aceitar a ideia do outro, não julgar naquele momento, já que o foco é a quantidade de ideias e não a qualidade das ideias, é importante aceitar as ideias, para deixar a criatividade fluir. Ainda sobre o improviso, é interessante quando eu faço mestre de cerimônias do Improvável, e eu falo assim, pessoal, fala um lugar. O pessoal fala Campinas, fala outro lugar longe, Bagdá. Então a cena vai começar em Campinas e acabar em Bagdá. Agora me fala um objeto. É um animal, coelho. Me fala uma profissão, cabeleireiro. Então vai começar em Campinas, acabar em Bagdá, vai ter que ter um coelho cabeleireiro no meio. Aí o pessoal fala, dificultou. Na verdade, facilitou para o improvisador. Porque ao colocar o coelho e o cabeleireiro, você restringiu o universo de possibilidades. O ciclo ficou menor, o ciclo de possibilidades. Isso ajuda a improvisação, porque reduz a probabilidade de cenas possíveis, a possibilidade de cenas possíveis naquela situação. Ou seja, ajuda. E isso é uma mensagem interessante. Já percebeu o seguinte, restringir as coisas. O que é o Twitter? É um blog com restrição de caracteres. O que é o Vine? É um YouTube com restrição de tempo. O que é um soneto? Uma poesia com restrição de métrica. O que é o punk rock? É o rock and roll com restrição de acordes, ou seja, restringir também serve como técnica criativa, porque ao reduzir o universo de possibilidades, você foca naquilo. É claro que você pode restringir para usar, para ser mais criativo e depois voltar ao universo normal, ou até fazer o oposto, ampliar. E se, para fazer isso, em vez de 100 mil, eu tivesse 100 milhões, o que é que eu faria? E aí você pode viajar numa ideia e quem sabe com 100 mil também faz aquela mesma coisa, né? Por último, eu queria falar do universo do palhaço, né? O palhaço é uma forma de humor mais simples que existe, né? Não desmerecendo o palhaço, mas simples porque abrange todo mundo, classe social, faixa etária. E o palhaço basicamente é um ser humano que se expõe. É um cara que se expõe ao ridículo, torta na cara, e tropeça na banana e leva um jato de água na cara. Que isso é coisa que as pessoas têm muito medo de se expor. O Woody Allen falava, se você não fracassar, fala, né? Se você não fracassar de vez em quando, é porque não está tentando fazer nada diferente, nada inovador. Ou seja, esse bloqueio do medo de se expor, o palhaço ensina o contrário. Tem que aprender a se expor. Isso bate com outra estratégia de aceitar, né? Para você se expor, tem que aceitar. O post-it surgiu de um fracasso. Era para fazer uma cola super resistente, ele fez uma cola que não cola direito, mas foi um sucesso. O humor é tentativa e erro. Eu faço uma série no YouTube que é isso, mostrando eu tentando fazer humor, criar piadas novas, fugindo daquela zona de conforto do que eu sei que já funciona. É tentar, só tem esse jeito, não tem outro jeito. Então, em relação ao palhaço, a mensagem é aprender a se expor, não ter medo de se expor. E aí junta as 7 mensagens. Por uma questão didática, eu dividi elas aqui, Input, observar e questionar, é para dar entrada em ideias, né? O processamento, abstrair, misturar e restringir, são ferramentas, tem muitas outras, para você processar aquelas ideias, e o output é saída, que é expor e aceitar, né? E isso é o que todo mundo devia saber. Na verdade, o grande desafio é esse, como difundir nos departamentos da empresa. Se isso fosse a consultoria, eu daria a resposta como é uma palestra. Deixa só a pergunta. Muito obrigado.